E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre processos de polimerização, estudos sobre polímeros, certo? O tema de hoje é alguma das propriedades dos polímeros. Vamos falar aí sobre monômeros iguais ou homopolímeros e também um pouco sobre copolímeros. O que é um monômero igual? É uma estrutura que eu vou formar, é um polímero que eu vou formar que contém apenas um tipo de monômero, tá? É um homopolímero. Então, dentro da minha cadeia, eu vou ter sempre a repetição do mesmo monômero. Então, são polímeros que usam somente uma substância química para a sua formação. É o caso do polímero formado pelo ácido glicólico, um ácido biocompatível, certo? Muito utilizado no meio da medicina e por isso, usado na produção de fios de sutura cirúrgicos, para você dar ponto ali na sua pele em um determinado ferimento, processo de operação cirúrgico. E ele é muito utilizado para isso porque é justamente biocompatível. Aqui a gente tem um monômero dele, tá bom? Desse ácido, justamente por conta dessa cadeia aqui, né, galera? Aqui tem um ácido carboxílico, tá? E tu percebe que ela tem duas hidroxilas. Nessa extremidade tu tem uma hidroxila e nessa outra tu tem uma outra hidroxila. Então aqui a gente está vendo a reação com presença de catalisador, variação de temperatura, pressão. E a gente vê que para esse homopolímero não é necessariamente deve-se fazer uma reação de adição, tá? Justamente porque não tem aqui insaturações presentes entre carbonos. Tá bom? E no caso aí eu teria uma reação de condensação, que a gente estudou na aula passada. Logo, uma hidroxila vai se condensar com outra de outro polímero vizinho, de outro monômero vizinho, tá? Formando assim, ó, a cadeia polimérica. Então, tu vê que aqui sumiu essa hidroxila aqui, ó, justamente porque ela se condensa com essa outra de outra ponta de outro monômero, tá? E aí acaba ocorrendo a liberação de água. Tu vê que sobra um oxigênio, apenas um hidrogênio sai, que é o hidrogênio da hidroxila, juntamente com essa hidroxila que forma água. N mols de água, N moléculas de água. Então, polímeros que são cadeias enormes, macromoléculas, vão formar, cada um desses monômeros aqui é uma pecinha. Então, se eu só tenho um tipo de monômero, eu tenho um homopolímero. A gente tem outros exemplos de homopolímeros, que tem monômeros iguais, como o polietileno, que a gente já falou, que é utilizado, utilizado em sacolas plásticas, confecção de brinquedos, até mesmo materiais de roupas, roupas esportivas. A gente tem aqui o monômero dele, que é o etileno. Aqui sim vai ser um homopolímero que vai ter uma reação de adição, ele é um polímero de adição. Eu tenho uma insaturação, esse par de elétrons aqui de cima, ligação π, ela vai se romper, e aí eu vou ter uma ligação, uma nova ligação com outros monômeros que vão estar aqui do lado, mas vai ser sempre o mesmo, um processo repetitivo, vai ser sempre o etileno. Aí eu vou ter o polietileno. Tá? A gente tem aqui o exemplo, muito utilizado nas sacolinhas plásticas. Um outro exemplo é o Teflon. Tu tem aqui o monômero dele, que é o tetrafluoroetileno. Faltou um ozinho aqui, mas aqui a gente tem novamente uma insaturação, então vai ser um polímero de adição. Muito cuidado, quando você vê uma insaturação aqui, no teu monômero, tu já lembra que tu vai ter uma reação de adição. Esses elétrons aqui vão formar uma ligação aqui de cada lado, pessoal? Tu tem aqui o flúor e aí tu vai formar o Teflon, tá? O nome aqui de um produto já, galera, que serve para vedar roscas e principalmente para revestimento de panelas, as panelas antiaderentes, aquela que não gruda o alimento. Por isso que esses polímeros têm uma importância muito, muito grande. Próximo polímero a gente também já estudou, ele é outro polímero de adição, é o policloreto de vinilo, o famoso PVC, constituinte dos tubos hidráulicos, canos e da composição de papel filme, muito utilizado na indústria da culinária, tá? Em nossas casas, na construção civil, cano de PVC. Então, olha a importância desse tipo de composto. Tem o cloreto de vinilo, que é esse daqui, ó, mais um composto de adição, porque tem uma insaturação, e aí eu vou ter a formação do policloreto de vinilo, mas perceba que tu tem apenas uma unidade de um monômero, tá? Por isso que ele é homopolímero. Vou ter sempre a mesma pecinha para formar o meu polímero bem grandão, tá bom? Então, esses são os monômeros iguais ou homopolímeros, os processos de polimerização que tem apenas um tipo de monômero. A gente tem aí também os monômeros diferentes, que são chamados de
polímeros, né? Nesse caso, são polímeros formados a partir de 2 ou mais monômeros diferentes. A gente tem um exemplo, a Buna S, que é usada na confecção de borrachas sintéticas para pneus. A reação para a obtenção desse tipo de polímero não necessariamente ocorre por reação de condensação, como a gente viu no primeiro exemplo. Ela também pode ser obtida por reações de adição, como mostra, o processo a seguir para a produção da borracha sintética, conhecida como Buna S. Olha só, eu tenho aqui o eritreno, que ele tem duplas alternadas, certo? Esse aqui é um monômero, perceba que esse aqui é um monômero, aí tem um mais aqui, ó, ou tem um outro reagente, que é o estireno, aquele que é matéria-prima para a produção do poliestireno, que é o isopor. Então tu usa uma matéria-prima que é do isopor, misturado com um outro hidrocarboneto, né, para formar aqui, ó, a borracha do pneu, tá, que vai formar a Buna S. Perceba que esse anel benzínico ele é preservado, mas a dupla que estava aqui nele, né, ó, ela o par de elétrons é deslocado, tá bom? De forma duas ligações, uma para a direita e outra para a esquerda. E aí, essas duplas que estão aqui, ó, né, intercaladas, elas se deslocam. Um elétron vai para o lado direito aqui, formando a ligação com esse outro carbono, e esse aqui também vai para outra extremidade, fazendo com que aqui no centro, ó, eu tenha um deslocamento e a formação de uma nova insaturação. Você vê que eu ainda continuo com uma insaturação aqui, tá bom? E aí, os outros monômeros vão sendo adicionados e formando essa grande estrutura e de tão grande importância. Então a gente tem aí um copolímero, tá bom? Quando você percebe, quando você olha a questão, olha alguma situação e tu vê que tu tem duas peças diferentes, né, dois tipos de reagentes diferentes, tu vai ter um copolímero, é muito simples, tá bom? Quando tu tem apenas, né, um tipo de pecinha aqui, ó, tipo um único reagente, para tu formar tua cadeia polimérica, tu vai ter aí um homopolímero. Então, essa é uma diferença bem simples, bem básica, tem diversos tipos de aplicação, como a gente está vendo aqui agora, e é bem legal. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou me aprofundar um pouco mais sobre a propriedade dos polímeros, tá bom? As propriedades físicas deles, certo? Então, até a próxima aula.